Vamos lá, pessoal, bloco 3, dando prosseguimento ao nosso bate-papo aí sobre reforma trabalhista, sobre as mudanças introduzidas na legislação do trabalho que podem ser cobradas em sua prova. No que se refere a essas alterações, nós vamos falar agora da escala 12 por 36 e chamar a sua atenção para um detalhe. Após a edição da reforma trabalhista, o governo já alterou a reforma trabalhista, editou uma medida provisória, que é a MP 808, que altera alguns pontos da reforma trabalhista. O que aconteceu foi o seguinte: a reforma trabalhista, ela tramitou nas duas casas do Congresso Nacional, veio da Câmara dos Deputados. Quando chegou ao Senado, os senadores queriam introduzir algumas alterações, mas se fossem feitas alterações no projeto de lei, ia ter que voltar para a Câmara dos Deputados, e o governo estava com pressa em aprovar tais medidas. O presidente da República fez um acordo verbal com os senadores, dizendo o seguinte: olha, não promovam alterações no projeto de lei que veio da Câmara dos Deputados, para que eu possa logo sancionar isso, e após a entrada em vigor dessa reforma trabalhista, as medidas que os senadores pretendiam promover de mudança, eu altero mediante uma medida provisória. E assim ocorreu. A reforma trabalhista passou pelo Senado sem nenhuma modificação, foi sancionada pelo presidente da República e depois que entrou em vigor, o presidente da República editou uma medida provisória promovendo alterações nessa reforma. Das alterações propostas, não foram muitas, uma foi o artigo 59A, da escala 12 por 36. A escala 12 por 36, apesar de ser muito comum na cultura brasileira, ela não estava prevista em lei. E tínhamos uma súmula do TST que tratava do tema, a súmula 444. O que dizia a escala súmula 444? Fala, olha, em regra, as pessoas não podem trabalhar em escala 12 por 36, a não ser que haja previsão em lei sobre esse tema, ou que tenha um acordo ou uma convenção coletiva. É o que previa a súmula 444. Desta forma, você, vigilante, você, profissional, seja lá qual for de que área, só podia trabalhar em 12 por 36 se tivesse previsão legal ou negociação coletiva. Previsão legal só tem duas categorias no Brasil que autorizam a escala 12 por 36, os trabalhadores domésticos e os bombeiros civis. Se você é um trabalhador doméstico ou um bombeiro civil de qualquer lugar do país, você pode trabalhar 12 por 36. Se você não é um trabalhador doméstico nem um bombeiro civil, para trabalhar 12 por 36, tinha que ter negociação coletiva. Originalmente, a reforma trabalhista previu que a escala 12 por 36 pode ser negociada individualmente com qualquer empregado. Depois, mediante a edição da MP 808, o governo voltou atrás e continuou trazendo que escala 12 por 36 precisa de lei ou de negociação coletiva, salvo para os profissionais da área de saúde. Profissionais da área de saúde não precisam de negociação coletiva, podem trabalhar em escala 12 por 36. Se você não é um profissional da área de saúde, para trabalhar em escala 12 por 36 tem que ter uma negociação coletiva autorizando. Olha como ficou a redação do artigo 59A da CLT após a edição da medida provisória 808. Vamos à nossa tela. Em exceção ao disposto do artigo 59 e em leis específicas, é facultado às partes. Facultado às partes por meio de quê? Acordo individual? Não. Por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas por 36 horas ininterruptas, de descanso, observado, indenizá-los os intervalos para repouso e alimentação. Então, você pode, ou por lei específica, que é o caso do doméstico e do bombeiro civil, doméstico na lei complementar 150 de 2015 e o bombeiro civil na lei 11.901, ok? Então, de 2009. Ou doméstico ou bombeiro civil, esses dois podem. Todos os demais têm que ter negociação coletiva. Mas aí vamos dar uma olhada agora no parágrafo 2º desse artigo 59A. Olha o que ele diz. É facultado às entidades atuantes no setor de saúde
estabelecer por meio de acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então veja, se você é do setor de saúde, além do acordo e convenção coletiva, você pode ir por acordo individual. Eu posso tratar direto com o enfermeiro, com o pessoal que trabalha em hospital, com o médico, a escala 12/36. Convenção coletiva ou acordo coletivo, horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso. Observado ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação, tá? Então, quando eu pensar em escala 12/36, pense no artigo 59A e na súmula 444. E lembre, para poder colocar um empregado em escala 12/36, tem que ter negociação coletiva, isto é, acordo ou convenção coletiva, salvo para empregado doméstico, para bombeiro civil e para os profissionais da área de saúde. Resolvido, pessoal? Então, escala 12/36, você está check, pronto para acertar qualquer questão que for apresentado para você. Vamos dar uma olhada agora no 59B, que foi incluído também. O não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes da jornada normal diária, se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Aqui ele copiou um item da súmula 85 do TST, dizendo o seguinte: olha, foi feita uma compensação, mas as formalidades não foram respeitadas, mas a compensação ocorreu. Dessa forma, não se paga a hora, paga só o adicional, já que a hora foi compensada e não temos mais como voltar no tempo com relação a isso. Artigo tranquilo, copia a súmula 85 do TST. Vamos seguir, pessoal. Artigo 60. Foi criado um parágrafo único, excetuando-se da exigência de licença prévia, as jornadas de 12 de trabalho por 36 ininterruptas de descanso. O que acontece? Se você trabalha em um ambiente insalubre, é necessário uma licença prévia para qualquer extrapolação de jornada. Agora, se você trabalha em um ambiente insalubre, mas numa escala 12/36, eu preciso dessa licença prévia? Não. Escala 12/36, ainda que em ambiente insalubre, não há necessidade de exigência para a prestação de serviço. Beleza? Vamos seguir, pessoal. Artigo 61. Foi incluído um parágrafo primeiro. Eu tinha dito para vocês que, como regra, o artigo 59 prevê 2 horas extras no máximo a serem realizadas. E o artigo 61 criava uma exceção, em caso de força maior ou necessidade imperiosa de serviço. O que fica aqui estipulado no parágrafo primeiro do artigo 61 é que, em caso de força maior ou necessidade imperiosa de serviço, é possível extrapolar o limite de 2 horas extras por dia, ainda que não tenha previsão em acordo ou convenção coletiva, tá? Só para deixar claro. Olha o parágrafo primeiro. O excesso, nos casos deste artigo, pode ser exigido independentemente de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Isto é, diante de uma força maior ou uma necessidade imperiosa de serviço, ainda que não tenha nada previsto em acordo ou convenção coletiva, o limite de 2 horas pode ser extrapolado. Beleza? Ok. Pessoal, vamos tratar agora de um tema muito comum em prova, que também foi alterado pela reforma trabalhista, que são os intervalos para repouso e alimentação. Nós conhecemos como intervalo intrajornada, intra, dentro. Eu tenho intervalo intra e inter, cuidado para não confundir. O inter está no artigo 66 da CLT e é aquele intervalo entre um dia de trabalho e outro dia de trabalho. Se eu parei de trabalhar hoje 10 horas da noite, eu só posso voltar a trabalhar amanhã depois de 9 horas da manhã. Por quê? Entre um dia de trabalho e outro dia de trabalho, eu preciso descansar pelo menos 11 horas. Esse é o intervalo interjornadas. E se esse intervalo não for respeitado, aquilo que não foi respeitado deve ser pago como hora extra. Está na OJ 355 da SDI. Orientação jurisprudencial, número 355 da seção de dissídios individuais do TST. Tá? SDI 1. Nesse caso, pessoal,
Não confunda. Não vamos tratar aqui do intervalo interjornadas. Vamos tratar do intra, coloquialmente conhecido pela população como hora de almoço. Todo mundo que trabalha de carteira assinada tem direito a parar para a hora de almoço? Não necessariamente. Quem regulamenta isso é o artigo 71 da CLT, que dispõe o seguinte: se você foi contratado para trabalhar até 4 horas por dia, não precisa de intervalo. Quem trabalha até 4 horas por dia não precisa de intervalo, tá? Pessoal, você chega às 8, sai meio-dia, e ainda quer parar para comer no meio, deixa ser esfomeado, pelo amor de Deus. Quem trabalha de 8 a meio-dia, ou come antes, ou come depois. Não precisa parar no meio da jornada. 8 a meio-dia não tem necessidade, ok? Até 4 horas por dia, vai direto, beleza? Agora, se você foi contratado para trabalhar pelo menos 6 horas por dia, aí já é justo que você faça um intervalinho para descansar. Um intervalo de pelo menos 15 minutos. De 4 a 6 horas, você tem direito a um intervalo de 15 minutos, ok? E se você trabalha mais de 6 horas por dia, você tem direito a um intervalo de pelo menos 1 hora. De 1 a 2 horas, de acordo com o que foi negociado entre as partes. Isso está no artigo 71 da CLT. O que foi modificado? Algumas coisas mudaram. Primeira coisa, esse tema intervalo para repouso e alimentação tinha uma súmula. Súmula 437. Súmula 437. E essa súmula 437, no item 1, dizia o seguinte: olha, caso o empregador não conceda o intervalo para repouso e alimentação, e você trabalha 8 horas direto sem conseguir parar para almoçar, ele vai ser obrigado a pagar 1 hora extra. Aí a súmula diz mais. E outra coisa, você que trabalha 8 horas por dia tem direito a pelo menos 1 hora de descanso. Se o empregador conceder 40 minutos, ele vai ter que pagar a diferença dos 20 minutos como hora extra, não, ele vai pagar a hora cheia, porque a súmula 437 tem 1, tinha como norte o seguinte raciocínio: a concessão parcial do intervalo é a mesma coisa que não conceder. Então, se o cara tem direito a 1 hora de descanso, você deu 10 ou deu 50, dá no mesmo, você paga 1 hora extra. Isso mudou. Agora, expressamente, o parágrafo 4º do artigo 71 diz que se o intervalo for concedido parcialmente, você só tem direito à hora extra da parte que foi suprimida. Isto é, se você tinha direito a 1 hora de almoço e o empregador deu 40 minutos só, você não ganha 1 hora cheia extra, você ganha 20 minutos. Se você tinha direito a 1 hora de almoço, o empregador deu 30 minutos, você ganha mais 30 de hora extra. Então você só ganha o que foi suprimido e não agora a hora cheia. Vamos dar uma olhada no parágrafo 4º do artigo 71. Olha aí. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intra-jornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória. Aí vem a parte que interessa para a gente. Lembrando que agora é indenizatório o pagamento. E a parte apenas do período suprimido, tá? Com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal. Então, aquilo que estava previsto na súmula 437 item 1 não se mantém. Saindo de uma experiência do que ocorreu com o Código de Processo Civil, com o novo CPC, o TST foi ao longo dos anos posteriores ajustando todas as suas súmulas. Até hoje vem modificando súmulas para se adequar aos novos artigos do CPC. Acreditamos que isso deve ocorrer também com a reforma trabalhista. Ao longo dos próximos 2 anos, as súmulas que agora perderam sua aplicabilidade diante da nova redação da lei, elas vão sendo retificadas ou canceladas. Então, agora em 2018 deve vir uma leva de modificação de súmulas e assim vai. Aos poucos o TST vai ter que readequar as súmulas tradicionais, passando agora a aplicar o que está previsto em lei. Então, a súmula que não mais se coaduna com a legislação, por hora sofre uma revogação tácita, até que o TST venha formalmente cancelar aquela súmula ou modificar a redação para se adequar à nova previsão legal. Então, o item 1 da súmula 437 hoje foi revogado tacitamente diante do que prevê o parágrafo 4º do artigo 71, tá?
Nesta mesma súmula, o item 2 também foi revogado tacitamente. Por que que o item 2 foi revogado tacitamente? Porque está previsto no item 2 que o intervalo para repouso e alimentação é uma norma de segurança e medicina. E norma de segurança e medicina não pode ser negociada pelo sindicato. Desta forma, pode o empregador reduzir por negociação coletiva o intervalo para repouso e alimentação? A súmula 437, item 2, apontava que não. Todavia, com a reforma trabalhista foi criado o artigo 611-A. E o artigo 611-A apontam os temas que podem ser negociados por acordo ou convenção coletiva. E o inciso 3º do artigo 611-A fala que intervalo para repouso e alimentação pode ser negociado por acordo ou convenção coletiva, sendo reduzido desde que respeitado pelo menos 30 minutos. Então, o item 2 da súmula 437 também cai por terra. Hoje, você pode reduzir o horário de almoço da pessoa de 1 hora para 30 minutos, ainda que ela trabalhe 8 horas por dia? Pode, mediante acordo ou convenção coletiva. Vamos dar uma olhada no artigo 611-A. Olha o que ele diz. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, quando, entre outros, dispuserem sobre, aí vamos aqui no inciso 3º, intervalo intra-jornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Então, pessoal, o que isso quer dizer? Quer dizer que você pode fazer uma negociação coletiva reduzindo o horário do almoço daqueles empregados para 30 minutos? Pode. Desta forma, a súmula 437, agora no item 2, também se encontra revogada tacitamente. Uma outra possibilidade de você reduzir o intervalo de repouso e alimentação das pessoas é pedindo autorização ao Ministério do Trabalho, mas isso já existe, está no artigo 71, parágrafo 3º da CLT, que foi mantido. Ok, pessoal? Beleza. Vou deixar intervalo para repouso e alimentação para trás e vou falar com vocês agora de teletrabalho. Teletrabalho eu tenho certeza que todos já ouviram falar, talvez com uma outra expressão, que é o home office. No mundo moderno, a cada dia que passa, maior são os profissionais que podem trabalhar de casa. A maioria absoluta das profissões estão diretamente relacionadas à utilização do computador. Então, se você exerce uma função que não tem atendimento ao público, na maioria dos casos, você poderia fazer do computador da sua casa. Ah, mas o meu chefe precisa ficar de olho em mim e eu preciso toda hora tirar dúvida com ele. Não seja por isso. Abre-se uma webcam, onde você tem uma videoconferência com o seu chefe a qualquer momento. Você tem que ficar com a luz verde e que está à disposição das 8 às 17 na frente do computador. No horário de almoço, você entra ali e manda uma mensagem para ele que você está no almoço. Hoje, pessoal, videoconferência é algo completamente acessível para todos. Você faz por FaceTime, você faz por WhatsApp, você faz pelo próprio Gmail, ali tem o Gtalk que você faz uma videoconferência, coisa básica. Razão pela qual, a cada dia crescem os profissionais que prestam serviço às suas residências. Advogado é um exemplo clássico. Eu tenho um grande escritório de advocacia com 30 advogados. 20 só para fazer prazo e outros 10 eu coloco só para fazer audiência. E para alocar 20 pessoas no centro da cidade, eu aluguei um andar inteiro. Gasto R$40 mil de aluguel. Um andar inteiro me requer também pagar vale transporte todos os dias para eles, pagar ticket de refeição. Além do que, muitos moram em cidades da região metropolitana. Demora 1 hora, 1h30 para chegar ao centro da cidade, 1 hora, 1h30 para voltar. Para quê, pessoal? Hoje com PJE, quem faz prazo faz de casa. Eu mando para o e-mail deles, eles elaboram a peça processual e mandam de volta para mim. Qualquer dúvida, a gente faz uma videoconferência e eu tiro a dúvida da pessoa. Isso vai fazer com que eu possa economizar o aluguel de R$40 mil, vai para uma sala pequena de 5 mil, eu e mais 2 pessoas, meus assessores mais próximos. Tá? Não tem por que gastar tanto dinheiro com infraestrutura. As pessoas podem trabalhar de casa. E até então,
O artigo 6º da CLT tinha como previsão que esses empregados que trabalham em residência, eles tinham todos os direitos iguais aos empregados que trabalham na sede da empresa. Houve uma mudança agora. Qual mudança? O legislador, com a reforma trabalhista, incluiu os empregados em home office no artigo 62, dizendo que eles não possuem jornada de trabalho mais. Se eu coloco uma pessoa para trabalhar em casa, não existe agora limite de cobrança de horário. Eu posso cobrar de 8 às 18, de 8 às 20, que ele fique com a tela do computador aberta. Se quiser trabalhar para mim, bem. Se não quiser, ok, escolha outro lugar. Porque eu estou amparado agora com o inciso 3º do artigo 62. O artigo 62 fala: não estão compreendidos no regime do capítulo da jornada de trabalho os trabalhadores externos, inciso 1. Quem é trabalhador externo não tem hora para chegar, não tem hora para sair. Cargo de gestão, chefe, gerente, diretor, inciso 2. Se você está no topo da pirâmide hierárquica, não tem hora para chegar, não tem hora para sair. Em compensação, ganha 40% a mais. E agora foi criado o inciso 3, os trabalhadores em regime de teletrabalho. Se você foi colocado para prestar serviços na sua casa, ainda que você seja cobrado para trabalhar 10, 9, 12 horas por dia, você não tem direito às horas extras. Você foi parar no inciso 3º do artigo 62. Vamos dar uma olhada no artigo 62, olha o que fala o inciso 3º. O artigo 62, caput, fala: estamos dentro do capítulo Jornada de Trabalho, ele diz: não são compreendidos pelo regime previsto neste capítulo, e inciso 3º, os empregados que prestam serviços em regime de teletrabalho. Ok? Beleza, pessoal. E aí, ele veio agora regulamentando o que é teletrabalho na CLT a partir dos artigos 75A e diante. Artigo 75A, B, C, D, ele trouxe uma regulamentação. Como é que fica? Se eu estou na minha casa, quem vai apresentar o meu equipamento de trabalho, o computador? Isso vai ser negociado entre as partes. Isso tudo foi estipulado aqui nos artigos abaixo. Vamos dar uma olhada em como ficou a regulamentação do teletrabalho. Vale a pena você passar os olhos, porque daqui você pode salvar uma questão em prova. Artigo 75A. A prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto neste capítulo. E aí, pessoal, vai ter que dar uma decoreba, passar os olhos aqui. 75B. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que por sua natureza não se constituam como trabalho externo. Parágrafo único. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. Fato da empresa requerer que você fique ou compareça à sede da empresa de vez em quando não descaracteriza a ideia que é você preponderantemente ficar em casa, tá? Parágrafo único. O comparecimento às dependências do empregador para realizar, foi o que eu li para vocês, né? 75C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente, você tem que apontar isso no contrato de trabalho do empregado, tá? No contrato individual de trabalho, que especificará as atividades realizadas pelo empregado. Então, pessoal, teletrabalho não é tácito. É necessário que haja previsão expressa no contrato de trabalho do empregado que a prestação dos serviços desenvolvidos por ele vai ser na casa dele, mas não na sede da empresa. Parágrafo primeiro. Poderá ser realizada alteração entre regime presencial e teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. Os empregados que atualmente estão no regime presencial podem migrar para o teletrabalho, sim, desde que você faça um aditivo no contrato de trabalho da pessoa e vincule expressamente agora: você, meu amigo advogado, que trabalha para o meu escritório, vai passar a trabalhar em casa. Acredito que para ele vai ser bom também. Quem não sonha em trabalhar em casa, melhorar sua qualidade de vida, fugir do trânsito, você tem que ter disciplina, né? Acordar de manhã, se arrumar, entrar no seu escritório, trancar a porta, e os seus familiares têm que entender também que o fato de você estar em casa não quer dizer que você está com tempo sobrando, você está trabalhando ali no seu escritório, dentro da sua casa, tá? Vamos seguir. Parágrafo segundo. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial,
por determinação do empregador, garantido prazo de transição mínima de 15 dias com correspondente registro em aditivo contratual. Se você trabalha presencialmente na sede da empresa e for para casa, é necessário que haja mútuo consentimento. Agora, se você trabalha em casa, para ser transferido para a sede da empresa, aí é uma determinação do empregador. Olha, você não mais vai trabalhar home office e vai passar a vir para a sede da empresa a partir de agora, porque eu tenho uma demanda que você exerça aqui, desde que você promova uma transição e me conceda pelo menos 15 dias para que eu possa me adaptar para esta nova realidade. Olha o que falou para o segundo. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial. Agora você que estava em casa, teletrabalho vai para o presencial, por determinação do empregador, não mais mútuo consentimento. Porque aqui no exemplo acima, da empresa para casa é mútuo consentimento. Aqui não, determinação do empregador. Garantido o prazo de transição mínima de 15 dias, que pode ser uma pergunta de prova, tá, gente? Quantos dias o empregado precisa de, no mínimo, para se adaptar, para que faça uma transição, para que saia do teletrabalho para o trabalho presencial na sede da empresa. E lembrando que o empregador não precisa de autorização do empregado para fazer essa mudança. Essa mudança, ela ocorre unilateralmente por vontade do empregador, de acordo com o parágrafo 2º. Beleza, pessoal? Voltando com o correspondente registro em aditivo contratual. 75D, ainda sobre teletrabalho. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como o reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Por que é que surge uma dúvida? Na medida que eu vou trabalhar na minha casa, quem vai arcar com a manutenção dos equipamentos de trabalho? Eu? Eu não. O empregador. Isso tudo vai ser ajustado em contrato. Quem vai me fornecer um computador e uma impressora? O empregador, tudo ajustado em contrato, tá? Isso é algo que vai ser analisado caso a caso. Não existe uma regra rígida imposta por lei de que o fornecimento de equipamentos e manutenção é por parte do empregador. Não, vai ser ajustado. Dependendo de quanto você ganha, pessoal, o empregador pode deixar essa responsabilidade toda para você. Uma coisa é você ganhar, olha, eu ganho R$ 1.500, não tenho condições de comprar equipamentos, pagar uma conta de luz alta e fazer manutenção de equipamentos. Mas pode ser que o empregador lhe contrate, ó, você quer ser advogado? Você trabalha em casa, eu pago R$ 10.000 por mês, mas o computador é seu e a luz é sua, da sua casa. Se der algum problema no computador, é problema seu, aí não vejo nenhuma ilegalidade, porque o legislador deixou claro que isso vai variar de caso a caso, de acordo com o contrato. Beleza? Vamos dar uma olhada no parágrafo único desse dispositivo. As utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram a remuneração do empregado. O que ele quer dizer aqui? Vamos dar um pulo no caput desse artigo 75D, que é o fornecimento de equipamentos tecnológicos e a infraestrutura. Isso aqui, pessoal, é uma ferramenta de trabalho. Se eu trabalho para um escritório, sou advogado, o escritório me fornece um computador, me fornece uma mesa, uma cadeira ergonômica para que eu não tenha nenhum problema de postura e não fique doente. O fornecimento desses equipamentos configura um salário in natura? Não. O 75D, parágrafo único, deixa claro que não há mal que se falar em salário in natura, porque isso não é um luxo concedido pelo empregador, e sim uma ferramenta indispensável para que eu possa trabalhar. Beleza? Para fechar, artigo 75E. O empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças de acidente de trabalho. Parágrafo único. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade
comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Mais uma questão burocrática aqui, não imagino que ele vai cobrar o 75E em prova, não. Então, você que vai fazer a prova, faz um trato comigo, passe os olhos nos artigos 75A ao 75E, que trata de teletrabalho, e passe também no artigo 62, inciso 3. Desta forma, qualquer pergunta sobre teletrabalho que lhe for apresentada, você está apto a gabaritar. Só falta um bloquinho, então clica lá, bloco 4, para que nós possamos fechar o bate-papo de hoje.